Olá, como vai você? Tudo bem? Nós estamos de volta com os podcasts sobre os 60 anos do Grupo Penac. Sempre batendo um papo, entrevistando pessoas relevantes dentro do setor da indústria, do comércio, da produção, mas principalmente seres humanos. Pessoas por trás das grandes marcas. É lógico, é importante aquela grande marca nacional ou internacionalmente conhecida, mas quem são essas pessoas que estão há dezenas e dezenas de anos, décadas, atrás daquela marca ou das marcas que hoje são perpetuadas em nossas memórias, nas prateleiras e no conceito que a gente pode dizer que nós fabricamos grandes produtos que o mundo todo consome. Bom, e para bater um papo a respeito de uma fase muito doce desse processo todo, eu tenho aqui para a gente conversar e bater um papo o Ernesto Neugebauer. O Ernesto, eu soletrei direito o seu nome alemão? Neugebauer? Neugebauer, isso mesmo. Ah, que maravilha. Já comecei acertando o seu sobrenome. Eu acerto quando eu digo que você é o precursor, você com a sua família, vocês foram os precursores do chocolate no Brasil, 0001. Você que começou o chocolate no Brasil com a sua família? Meu bisavô, né? Meu bisavô começou a fazer chocolate no Brasil, trabalhava numa fábrica de chocolate na Alemanha e veio para cá, para Porto Alegre, no caso, e começou as atividades dele lá. 1890, mais ou menos. 1891. Até vieram para o Brasil em 89, em 91, começaram a fábrica a produzir o chocolate lá. Bom, até então, o chocolate era aquele produto que você recebia de presente, via de navio, vinha de avião de vez em quando, era um produto raro e muito caro. Aí vocês começaram do Rio Grande do Sul a fazer com que o Brasil todo começasse a comer o chocolate da marca com o sobrenome da sua família. Naquela época era um chocolate assim rudimentar, né? Por melhor que tu fizesse os chocolates da época, normalmente eram associados assim bombons no formatos de bola, como a gente fala as trufas, né? Que tinha o formato de bolinha, as pessoas passavam no final do dia o creme de leite, os marcipãs, as migas de bolo e por assim juntava com massa de cacau e se fazia um tipo de um bombom que era uma bolinha e polvilhava com cacau em pó por fora, que parecia um tartufo, a trufa mesmo, né? Daí o nome. Então era um produto bem rudimentar e normalmente eles botavam brandy ou uma bebida alcoólica para ajudar a dar uma conservação no produto. E era o chocolate do jour, como a gente fala, né? O chocolate do dia que eles fabricavam. Mas é assim que começou a história do chocolate no Brasil. Você me despertou para duas perguntas. Primeiro, que a conservação e preservação desse chocolate, ele era tipo assim, faz no dia, come no dia. No dia seguinte já não existia mais. Eles aí da vitrine, né, da lojinha que eles tinham na Rua da Praia, em Porto Alegre, ou com venda de ambulantes, né? Mas era um produto que era fabricado com 1 ou 2 dias, supostamente, né? 2, 3 dias, e era questão de produção diária, como toda a indústria de doce que começa. E aí você comentou a respeito da bebida alcoólica dentro. Todo mundo acha que é um charme. Era para conservação e preservação, então? Uma das principais iniciativas era ajudar a manter, através do álcool, né? Ajudar a fazer o produto que durasse mais tempo. Tomava o quê? O que colocava dentro? Um gin? Colocava o quê na época? Supostamente algum aguardente, né, que se usava, algum rum, eu não sei te dizer corretamente, mas assim, sempre, ou podia não ter também, é tudo uma questão de escolha da época, né? Mas isso era um produto de confeitaria internacional, porque todas as indústrias de chocolate no século XIX trabalhavam um pouco dessa maneira. Os tabletes começaram a vir depois, os bombons moldados depois, os ovos de Páscoa, idem. Maravilha. Bom, depois vem o vô, aí vem o seu bisavô, vem o vô, e aí entra já no processo em que você, muito meninote, aí você é menino ainda em Porto Alegre, você é nascido em Porto Alegre. Nascido em Porto Alegre.
Tá. Gaúcho de Porto Alegre, você muito novo. Em vez de você ir para a fábrica de chocolate, você foi para quê? Você foi para plantação. Então, eu na época, quando eu era jovem, meu pai me levava, nós íamos até Ilhéus, né, visitar as fazendas de cacau, e aquilo era um ambiente. O cacau era uma outra época que se vivia, uma época de muita abundância, muita fartura, e era muito lindo assim a gente visitar as fazendas. Ilhéus era uma cidade maravilhosa, né? Não é, era diferente do como ela está hoje. O cacau era uma atividade econômica de alta renda, né? Então, era muito lindo ver as fazendas plantando cacau. Nós, obviamente, íamos na época de safra, então a gente via colhendo cacau. O pessoal, naquela época, quase que 100% do cacau era fermentado, então era um cacau, de uma maneira geral, com uma qualidade muito maior do que a gente tem hoje, né? A gente, quem é mais antigo, percebe que os chocolates de 30 anos atrás tinham uma qualidade ligeiramente superior à de hoje. Isso muito era devido ao cacau, como se manipulava o cacau da época. E aquele mundo ali me fascinava. E quando eu passei a trabalhar na empresa da minha família, eu comecei como classificador de cacau, aprendendo com os profissionais da época os segredos do cacau, né? Afinal de contas, é ali que onde tudo acontece. Então, eu achava fascinante. Pena que eu não tive tantas oportunidades de voltar à Bahia depois, mas foi ali que deu o grande estalo aí de conseguir, de gostar de cacau e de chocolate, obviamente. Eu vou voltar depois nesse assunto da plantação, porque tem muita rentabilidade em cima do cacau, muito se discute a respeito da Bahia ou do Pará. Eu sei que o sul do Pará também tem uma área muito grande, tem ainda muita coisa na Amazônia que dá para a gente trabalhar com cacau e ter uma rentabilidade muito boa. E também que eu sei que os grandes plantadores de cacau, os grandes produtores de chocolate, não que brigam, né, Ernesto, mas discutem a respeito do porquê que a gente tem ainda muita importação de cacau, de produto belga, sabendo que a gente tem sim um dos melhores chocolates do mundo, que é o do Brasil. Michael, o que tu fala é bem correto, né? Quando teve a vassoura de bruxa aqui no Brasil, eu comentava há pouco que quase todo o cacau era fermentado. Hoje em dia isso não acontece mais na realidade. O produtor de cacau passou a enfrentar assim algumas dificuldades econômicas devido à baixa produtividade ocasionada pela vassoura de bruxa. Então, foi natural que ele eliminou alguns processos e isso teve consequências em toda a nossa cadeia. Hoje, com essa perda de qualidade no chocolate no nosso país, deixou um pouco a porta aberta para entrar esses chocolates importados, né? O que há 20 anos atrás a gente encontrava em lojas de delicatessen, hoje a gente encontra em posto de gasolina. E o Brasil é o país Nesse país nós temos açúcar em abundância, leite em pó em abundância, cacau em abundância. E hoje a gente vê o chocolate importado, feito com cacau que cruza o Equador duas vezes, né? Sai da África, vai para a Europa, produz o chocolate lá, cruza o Equador pela segunda vez, para num porto aqui do Brasil e vai para os canais de distribuição. Quer dizer, uma coisa que o mundo novo, eu acho que não aceita mais essa situação de ter tanta energia gasta por uma coisa que não faz sentido. A gente pode produzir aqui no nosso país e também a gente pode resgatar o produtor nacional através da qualidade. A gente consegue pagar esse produtor um pouco melhor, né? A gente entra numa questão aí tão dita hoje de sustentabilidade, né? Que o produtor ganhando mais, se a sustentabilidade fala do social, do econômico e do ambiental, quando tu bota a mão na mão do produtor, tu resolve o social e o ambiental por consequência. E isso é um pouco, não é uma opinião, isso é um fato, né? Eu já vivo esse fato aí nos últimos 15 anos, quando nós começamos a nos dedicar a chocolate de alta qualidade nesse país. Você sempre foi um cara inquieto, porque depois da marca com o seu sobrenome e sobrenome da família, vocês fundaram a Harold. Me conta um pouquinho dessa transição. O meu pai, a empresa já tinha 90 anos na família, a família cresceu,
A família decidiu vender a companhia em 1981. Em 1982, junto com meu irmão e a ajuda do meu pai, nós abrimos a Harold lá em Porto Alegre. Nós fazíamos uma coisa para a época que era relativamente nova, que era chocolate cobertura. E esse chocolate cobertura nós fazíamos principalmente para algumas indústrias aqui de São Paulo. Quer dizer, a gente trazia matéria-prima da Bahia, açúcar de São Paulo, levávamos para o sul e depois ele viajava de volta. E nesse interim foi natural que em 92 nós deixássemos Porto Alegre e movêssemos a indústria para São Paulo. E a partir daí nós conseguimos ter assim uma maior participação do mercado e a empresa não parou de crescer até o momento que a gente vendeu ela. A minha família vendeu em 2015 e eu vendi a minha participação somente em 2018. Então a história da Harold foi uma história muito interessante em termos de uma indústria que começou do zero lá em Porto Alegre e ao final nós fazíamos aproximadamente 74 mil toneladas de chocolate por ano. Que maravilha, hein? Então, de qualquer forma, ô Ernesto, você veio em todos os seus anos de vida, primeiro fazendo com que tudo aquilo que o bisavô desde a Alemanha, não é, passou para o seu pai, e aí você também está passando para os seus descendentes. Então eu percebo que tanto o cacau e o chocolate como matéria-prima final corre aí não sangue, mas corre aí chocolate nas suas veias, nisso tudo, né? Porque eu percebo que a marca Harold, ela ganhou notoriedade nacional. Hoje a gente percebe que ela também tem uma liderança no mercado, mas você, de uma forma inquieta, não é? No bom sentido, como empreendedor, vem e lança a Dunk, que aí é um agradecimento, a palavra Dunk é um agradecimento em alemão a toda essa sua trajetória de vida. Me conta um pouquinho sobre a Dunk. É Dunk mesmo ou tem uma pronúncia diferente? Na Alemanha a gente fala Danke, mas Danke tá ótimo também. Aqui no Brasil, nós mesmo aqui internamente falamos Danke. Aqui, Marcão, é uma coisa assim de vontade de longa data, né? Primeiro voltar à cadeia do cacau. Eu quero dizer que a Danke ela processa o cacau do seu próprio chocolate, né? Nós estamos de volta ao processamento de cacau, que é o retorno ao passado, né? Hoje em dia nós ouvimos falar de tree to the bar, mas que na verdade o tree to the bar não é uma coisa nova. Todas as indústrias de chocolate no mundo eram tree to the bar no passado, né? Então nós estamos fazendo aqui uma volta ao passado e principalmente nesse sentido, tendo uma relação direta com o produtor de cacau. Nós compramos nosso cacau de alguns produtores que hoje são quase amigos nossos. A gente se relaciona de uma maneira construtiva com eles, né? Essa parte que eu falo construtiva é porque assim, cada vez que eles melhoram a qualidade do cacau, eu remunero eles de uma maneira a corresponder a esse ganho de qualidade, né? Então, e a gente aqui está em busca de fazer o melhor chocolate do mundo aqui no Brasil. Então, isso é um processo dinâmico, mas eu, internamente aqui, eu digo para os meus colaboradores que 90% da qualidade do chocolate não é feita aqui por nós, é no pós-colheita lá da fazenda. Então, sem esse povo, a gente não consegue fazer o que é o grande sonho de fazer os melhores chocolates do mundo. Eu ficava na Harold muito frustrado de ver, eu acompanhei toda essa entrada de chocolate estrangeiro aqui no Brasil. A indústria nacional vem desempenhando um papel super importante, democratizou muito também o chocolate no Brasil, que deixou de ser um produto só para elites, mas a verdade é que nós acabamos deixando essa porta aberta e hoje tem muito chocolate no Brasil, sendo que a gente olha para a Europa não tem uma árvorezinha de cacau lá, né? Então, eu acho que acho que o Brasil vai continuar importando o chocolate de lá, porque sempre vai ter alguém disposto a adquirir esse produto. Mas eu acho que logo, logo vai ter indústrias nacionais aqui no mesmo nível de qualidade que a gente encontra lá fora. Você é um grande defensor, porque eu acho assim que
nós temos grandes áreas ainda para esse plantio no Brasil, né? A qualidade da terra também tem tudo a ver. Uma terra roxa também seria uma terra mais adequada. A terra do Paraná não é tão adequada quanto a terra do sul de Minas, do Pará? Na verdade, é o mesmo solo, né? Nós temos aqui no Brasil uma faixa de terra roxa que começa no nordeste, no noroeste do Rio Grande do Sul, que passa pelo oeste de Santa Catarina, Paraná, oeste de São Paulo e vai até a parte de baixo do Rio Amazonas, né? No Mato Grosso do Sul, especialmente hoje, está se expandindo muito a plantação de cacau lá, é uma grande nova fronteira. Mas hoje a nossa operação de cacau, na verdade, ela fica perto de Altamira, né, próximo ao Rio Xingu, próximo ao Rio Amazonas também. O solo lá é terra roxa, diferente do solo da Bahia, que é um solo muito bom também, não tão bom quanto a terra roxa, onde a gente consegue também uma carga de aromática muito interessante. Isso no cacau da Bahia. No cacau do Pará, a gente encontra um cacau com notas mais amendoadas, menos ácido e mais suave, excelente para fazer um chocolate de 70%, 80% de cacau, por exemplo. Então, os terroirs aqui dentro do Brasil são completamente diferentes, né, em todos os sentidos de qualidade. Que maravilha, a gente falando de terroir para chocolate, sabendo que muita gente conhece o terroir só para os vinhos, e no fundo, o chocolate também tem que ser conservado e preservado como se fosse um bom vinho. Amigo, por falar em conservação, preservação, eu vou falar sobre PENAC, porque eu sei que vocês têm uma relação de muitos anos, vocês têm um trabalho irmanado, porque você também percebe que o grupo também tem essa dedicação e esse empenho em fazer com que o parceiro seja importante no processo todo, né? Eu percebo que você vem de dinastias, você vem de bisavô, de avô, e a família Penac também tem muita preservação disso tudo, a valorização da tradição. Isso também acarreta bons negócios, porque bons parceiros fazem bons negócios fazem bons amigos também, não é? Olha, eu diria que a nossa relação assim é quase de verdade, é fraternal, né? Como tu também mencionaste. Porque são empresas assim, eles já eram grandes quando eu conheci o Penac, mas eu era pequeno. Então, quando eu fui lá a primeira vez falar com eles, especialmente o seu Paulo, entrei na sala meio que com as pernas tremendo, assim. Tremendo de emoção por estar ali na frente dele e ter a chance de conseguir trabalhar com eles. Eu me lembro que quando eu sentei na frente, comecei a conversar, o seu Paulo falava muito rápido e eu não sabia se ele estava falando comigo, com a pessoa no telefone ou com a secretária que estava ali atrás na porta. Então eu tinha que ficar prestando muita atenção nas coisas que ele falava para não deixar em branco, né? Ele era uma pessoa que era a dinâmica era uma coisa impressionante, né? Mas logo a gente acabou eu muito do que a minha empresa eu devo a eles. Foi praticamente o nosso primeiro grande cliente, né? Que quando nós entramos ali na Penac, eu acho que nós demos um passo assim à frente no tempo, né? Pela dimensão, porque a nossa empresa era uma empresa bem pequena e quando eu falava que eu estava lá na Penac, que eu falei com o próprio Paulo direto, lá era uma coisa assim, puxa vida, que lugar legal que tu conseguiu entrar, Ernesto. Então foi uma coisa. Depois de lá, a gente só teve uma história boa e a PENAC também me ajudou numa época da minha vida, especialmente essa coisa a gente não esquece, né? A gratidão que fica. Tive a sorte de conhecer os 5 irmãos. Foi um exemplo assim para mim de família, de determinação e de trabalho, né? Exemplo de trabalho, assim, não tinha nenhum dos herdeiros ali que fosse mais ou menos, eram todas pessoas assim que estavam muito atreladas assim ao trabalho, né? E todos eles com uma simplicidade e humildade fora do normal. A gente escutava tantas histórias quando chegava lá, via que não era nada disso, que eram pessoas iguais a gente, né? Então,
a gente teve uma história assim de construindo laços de confiança e de respeito fora do normal. Então essa relação a gente tem até hoje. Quando a gente se encontra, a gente nem precisa falar tanto do que está fazendo, de trabalho, de negócio. A gente podemos falar de jogar golfe ou de falar da vida em geral, né? É uma relação que vem muito da maneiras como eles atuam, né? Como eles encaram a vida. Que bom. Fico muito feliz com o seu depoimento, porque você é reconhecido notoriamente como um dos profissionais que mais pesquisam o cacau no Brasil. Eu falei brincando a sua apresentação, o homem cacau ou o homem chocolate, mas é uma herança do seu bisavô, né? Do vô, do pai, de você. Eu tenho certeza que você vai passar isso para as gerações futuras também. Então, para a gente, me agrada muito poder conhecer grandes profissionais como você e espero poder te encontrar nos próximos eventos, nas comemorações dos 60 anos. Nós estamos com um ano de comemoração, esse é o grande ano dos 60 anos PENAC. Foi um prazer muito grande a gente ter batido papo a respeito de vida, respeito de chocolate e a qualidade do melhor chocolate do mundo, que é o nosso. Obrigado, Marcão, e obrigado a toda a família PENAC, né? O semi-irmão deles, o Edemir, que é quase um PENAC também, todos eles. Meu abraço aqui, muito especial e muito sucesso para vocês todos. Muito obrigado. Amém. Tenha uma vida muito doce, meu amigo. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção e pelos seus ensinamentos, viu? Muito obrigado, tá? Maravilha. Ernesto. O Ernesto é um dos principais pensadores, o homem de discussão a respeito do cacau e do chocolate no Brasil. Pesquise ele na internet, você vai ver que realmente ele é um grande batalhador para fazer com que o nosso chocolate do Brasil seja o melhor do mundo. Este é mais um podcast 60 anos PENAC. Se prepare, logo, logo tem mais.